Obrigado, Pai, por nos dar esse privilégio de podermos, Pai, estar diante de Ti, Pai, sem nenhum medo, sem nenhuma culpa, e poder Te chamar de Abba, Pai, de nosso Paizinho querido, porque Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Pai, nós Te agradecemos por isso, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, aleluia. Deus é bom demais. Então, amados, por favor, senta só um pouco. Aleluia. Deus é bom demais, amados. E, amados, esse mês nós estamos com um tema. E esse tema, amados, eu creio que, na verdade, ele acaba mexendo um pouco comigo e com você também, que é justamente a verdade me libertou da ofensa. Eu creio que no domingo passado, quem esteve aqui aprendeu ricas coisas da palavra de Deus através do pastor Cirilo. E nós cremos, amados, que Deus, Ele começou essa boa obra e Ele não vai terminar, não vai deixar pela metade. Assim como Ele começou a tratar com o meu coração, também está tratando com o vosso coração. E nós cremos, amados, que dia após dia iremos nos fortalecer cada vez mais no Senhor. E hoje, amados, nós vamos tratar um pouco com relação à ofensa. Então não fique ofendido com aquilo que eu vou falar, amém? Porque Deus vai estar nos vacinando para que a gente não viva perdido naquilo que o diabo quer que eu e você esteja perdido. E para começar, amados, eu queria que você pudesse abrir comigo lá em Hebreus, no capítulo 12. A versão da Bíblia, amados, que eu estou lendo, possa ser que seja um pouco diferente da sua, mas é a nova versão transformadora, a NVT, mas ela vai estar dizendo a mesma coisa que está escrito na sua Bíblia, só de uma maneira um pouco diferente, mas é a mesma palavra, tá bom, amados? É que eu gosto demais dessa versão, e para mim eu creio que também vai ser saudável poder ler nessa versão para você também. E aqui em Hebreus capítulo 12, enquanto você procura, eu vou te contando um fato que aconteceu logo quando a gente veio morar aqui em João Pessoa, e eu tinha mais ou menos, eu acho que era 10 anos de idade. Eu não me lembro com quantos anos eu estava fazendo a quinta série, mas eu me lembro daquele dia com aquela professora. E, amados, tinha uma professora de inglês que ela era bem exigente na escola que eu vim estudar aqui em João Pessoa. E quando eu cheguei lá, amados, eu nunca tinha estudado inglês e eu também não era muito adepto a estudar. Na verdade, eu não sei se eu era preguiçoso ou tinha algum outro nome que poderia dar para aquilo, mas, amados, não era muito a minha praia estudar, porque desde eu acho que com uns 8 anos de idade, o meu pai me ensinou a ir trabalhar, e eu fazia pequenas coisas, como ir fazer um depósito no banco, e levar papel, trazer papel para o contador, e aquilo ali começou a ser a minha vida, e eu queria, na verdade, já com pouca idade, para mim o estudo já não era grandes coisas. Isso é algo bom? Não, isso é algo ruim. Então que isso não seja de ensinamento para mim nem para você. Mas quando eu cheguei, amados, e naquele dia que aquela professora de inglês estava dando aula, e passou-se um tempo, e um dia ela chegou e disse: ó, Eduardo, faz o seguinte, pega a tua carteira, traz aqui na frente, coloca aqui do lado do quadro, e sente aqui. E, para minha surpresa, eu não sabia que justamente eu serviria de exemplo para toda aquela classe. E quando eu fui lá, me sentei lá, amados, ela começou a falar, ela disse: está vendo essa aqui? Comigo. Esse aqui é um exemplo de como vocês não devem ser. Vocês devem estudar, vocês devem aprender. Então ele vai ficar aqui sentado aqui na frente para servir de exemplo para cada um de vocês. E eu acho que é por causa disso, daquela professora de inglês, que o meu sotaque no inglês é um pouco sul-coreano, aí talvez você não entenda tanto o meu good morning, e I like drink milk, e good night para vocês também. E aí o que é que acontece? Com o meu sotaque um pouco sul-coreano no inglês, talvez tenha sido um pouco disso que tenha acontecido naquele dia. Mas aí o que é que acontece, amados? Foi-se passando os anos e aquela imagem, ela não tinha saído de mim. Aonde eu chegava, amados, as pessoas, elas às vezes conversavam comigo e diziam: puxa vida, você é tão pequeno, mas você é tão inteligente. Mas eu pensava comigo mesmo: puxa vida, ela ainda não descobriu que na verdade eu não sou um inteligente, eu sou uma pessoa que não serve de exemplo para os outros. E aquilo eu levei durante muitos anos, aquela ofensa. E aquilo para mim, amados, marcou a minha vida durante muito tempo. Ao ponto de quando eu me encontrava com aquela professora,
que eu via ela na rua e tudo mais. Sabe aquele tipo de sentimento de dizer assim, se eu pego ela, eu vou estrangular ela. Aquela vontade de fazer o mal com relação àquela pessoa, por causa que a ofensa que ela tinha me feito naquele dia, eu tinha levado durante muitos anos. Até o dia que eu descobri que aquilo não fazia bem para a minha vida. Aonde eu via, amados, que a ofensa era uma arma que o diabo usa justamente para roubar as bênçãos que Deus tem preparado para a minha vida. E um dia a gente ainda não estava nesse prédio, a gente estava num prédio antigo, ali onde fica de frente ao Aeroclube. E quando cheguei, amados, lá a gente estava num culto e eu estava ministrando, e quem chegou naquele culto? Justamente a professora. E foi uma prova de fogo, amados, para mim naquele dia. Porque qual era a vontade que a gente tinha? Eu estava com o microfone na mão, né? Por que não dizer uma malcriação ali com ela, né? Mas sabem, amados, que o povo de Deus, ele vive em amor e anda em amor, e que aquilo que nos ofendeu, amados, a gente pega e joga fora. E aí o que é que aconteceu, amados? Eu precisei ser tratado de uma maneira muito forte com relação a isso. Ao ponto, amados, de não querer fazer aquilo que eu queria fazer. Porque entenda bem isso, amados, preste bem atenção com relação a isso. Quando você é ofendido por uma pessoa e guarda aquela ofensa, essa ofensa se torna para você um Deus. Talvez você não entenda isso agora, mas você vai compreender. Quando a pessoa está ofendida, o que é que acontece? Ela consegue dormir à noite? Não, ela perde o sono se lembrando aquelas palavras que ela ouviu. Se ela está numa festa e aquela pessoa chega, o que é que acontece? A festa perde a graça, porque a pessoa se lembra das atitudes que aquela pessoa teve para com ela. Então, aonde ela for, amados, o dia dela se torna cinza. Ela perdeu a alegria, ela perde o sono, ela perde muitas vezes até a vontade de viver, porque ela deseja sair daquele meio para que não conviva com aquela pessoa, porque sempre ela vai se lembrar da ofensa que teve. Então, não podemos deixar, amados, que essa ofensa se torne um Deus na minha vida e na tua vida também. Porque é isso que a Bíblia trata de uma maneira muito forte comigo e com você. Ofensa, como a gente vai acabar de ler aqui em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, você vai ver, amados, que ela cria raízes. E escute bem isso. Uma raiz, quando ela não é tratada desde o início, o que é que vai acontecer? Quando nós começamos a adubar aquela raiz, começamos a colocar água naquela raiz e tratar dela, ela vai começar a crescer cada vez mais. Ao ponto de a gente não conseguir arrancar mais as suas raízes. Porque ela já está tão forte, tão enraizada, que a gente não vai ter mais forças em si mesmo para poder tirar ela. Porque, amados, um capim a gente arranca muito fácil, não é verdade? Mas um coqueiro, você arranca puxando? Não, com certeza que não. E é isso que Deus deseja, que a gente possa compreender com relação a isso. Então, vamos ler juntos? Abre aqui em Hebreus, capítulo 12, no versículo 14, que diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos. Então, amados, quando a gente não entende com relação direito ao que é a ofensa, o que é que ela causa na nossa vida, e alimentamos ela começa a enraizar ao ponto de não apenas perturbar a minha vida e a tua vida também, como através da nossa vida trazer dano para a vida de outras pessoas. Então entenda isso, ofensa é uma arma poderosa da parte do diabo, porque ele não deseja de jeito nenhum que você entenda o que entrou no teu coração. Para que eu possa explicar melhor, deixa eu trazer aqui pelo menos uns 3 exemplos de você ver como é uma arma poderosa da parte do diabo a ofensa. Quantos de vocês já viram algum rato na vida? Eu creio que todo mundo, não é verdade? Nem que seja em desenho animado, mas você com certeza já viu algum. E, amados, as pessoas elas começaram a estudar os ratos, para quê? Para poder acabar com o ninho delas, porque aquilo é uma praga, aquilo traz danos para as nossas vidas. E o que é que eles começaram a ver? Que quando eles botavam uma comida, somente uma comida, que tinha algum veneno, o que era que acontecia? Eles começaram a observar o comportamento deles.
E viram que a ninhada tinha um líder. E o líder pegava aquele que era o mais frágil, aquele que estava um pouco doente, e mandava ele ir comer daquele alimento. E ficavam observando, porque se ele morresse, nenhum outro da ninhada comia. Se ele morresse, todos seguiam o destino e iam procurar comida em outro local. Então eles descobriram que um veneno com um pouco de comida não faz nenhum efeito, porque só vai tirar um da ninhada, mas eles queriam acabar com todos. E eles continuaram observando e viram que o rato, ele é muito higiênico. Ele, quando chega na sua toca, ele vai se limpar completamente, se banhar com a própria língua dele. E aí o que é que eles pensaram? Rapaz, a gente pode criar um veneno que seja em pó. Aonde ele passe, mela os pelos dele do veneno, ele volta para a sua toca e quando ele for fazer a sua higiene, ele vai engolir aquele veneno e aquele veneno vai lhe causar dano desejado. E os ratos não vão entender o que é que vão estar acontecendo por causa de quê? Isso eles às vezes passam 4, 5 dias para poder morrer. Então assim a gente acaba com toda a ninhada. Então, amados, se nós, seres humanos, conseguimos observar o comportamento de algo que é prejudicial para a nossa vida, o diabo também consegue te observar. E ele sabe justamente, amados, que se ele colocar uma armadilha diante de você, a qual apenas um da gente coma e morra, os outros não vão estar ali, justamente e cair naquela armadilha novamente. Porque nós somos seres pensantes, não é verdade? Mas se ele bota um tipo de veneno que entra no nosso coração sem a gente sentir, e com isso começa nos matando espiritualmente, tirando a nossa comunhão para com Deus e também para com os nossos irmãos, isso é algo maravilhoso, não é verdade? Não para a gente, mas para o diabo, dá para você entender. Então, amados, o diabo ele começou a observar e ele viu que a ofensa é uma armadilha, uma isca poderosa para fazer com que o povo de Deus acabe morrendo espiritualmente. E é por isso que a Bíblia ela relata tanto sobre a ofensa nos últimos dias, onde muitas pessoas vão esfriar na fé, mas eu e você não, porque a gente está sendo vacinado hoje à noite. Mas também tem uma outra coisa também, que é uma coisa muito forte, essa ofensa. Entenda, amados, que a ofensa, quando nós deixamos ela entrar no nosso coração, nós estamos abrindo as portas, estamos dando armas, estamos dando instrumentos para que o diabo possa também nos destruir. Somos nós mesmos que damos para ele a maneira a qual ele pode nos derrubar. Como é que eu posso exemplificar isso para você poder entender melhor? Conta-se que tinha uma águia que quando ela estava em pleno voo, ela foi transpassada por uma flecha e quando ela caiu, amados, nos seus últimos minutos de vida, ela olhou e viu que era uma flecha que tinha passado ela. E viu que numa das pontas da flecha tinha o quê? Penas de águia. E ela olhou e disse alto e bom som, triste de nós, que damos para os nossos inimigos as armas para poder nos destruir. Então, amados, quando nós caímos na armadilha da ofensa, nós estamos abrindo uma porta escancarada e dizendo, diabo, pode entrar aqui na minha casa, pode bagunçar e destruir tudo aquilo que Deus preparou para mim. Então, amados, eu estou entregando a arma para o diabo e dizendo, olha, pode atirar em mim, porque realmente eu não tenho chance nenhuma de poder me defender. E, amados, é algo muito sério com relação à ofensa. Se a gente entendesse o que Deus fala e a gente prestasse atenção à sua palavra, nós não deixaríamos que em momento nenhum palavras que vieram dos quintos dos infernos entrassem no nosso coração, por causa que isso traz um dano terrível para a minha vida e a tua vida também. Quer que eu dê mais um terceiro exemplo para você de como é uma arma terrível da parte do diabo, essa tal de ofensa? Sabe, se lá em Salmos, no capítulo 133, diz que é na unidade que Deus derrama a bênção. Então, amados, se Deus, Ele nos mostra que Ele determinou que é no meio da unidade do povo de Deus que Ele vai derramar a bênção e vida sobre nós. Então é algo, amados, que foi determinado por Deus, não tem como voltar atrás. Ninguém pode impedir a bênção do povo de Deus quando eu e você estamos andando em um único propósito no Senhor. Então, no meio da nossa unidade, amados, Deus vai estar derramando a bênção e a vida.
Mas do mesmo jeito, ao contrário, também é uma realidade, também é uma verdade. Se nós estamos desunidos, se estamos separados, se ofensa entrou no nosso meio, Deus não vai poder derramar bênção e vida no nosso meio. Então o diabo sabe, amados, que quando eu e você estamos longe dos caminhos do Senhor, andando em ofensa, nós vamos ser uma presa fácil para o diabo, para poder vir e destruir a mim e a você também. Mas eu e você não vamos deixar que essas mazelas da parte do diabo entrem na nossa vida. Amém, amados? Então olha assim para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, estamos sendo vacinados essa noite. Aleluia. Porque, amados, Deus, Ele tem planos, Ele tem propósitos para a minha vida e a tua vida também. Não, isso não é um chavão, não, de jeito nenhum. Deus tem planos e tem propósitos para mim e para você também. Sabe, amados, há livros escritos sobre a minha vida e sobre a tua vida também. Eu creio plenamente, amados, que pessoas aqui no nosso meio, umas atingirão cidades, outras atingirão estados, outras atingirão nações, mas pessoas atingirão o mundo inteiro, porque esse mundo vai ser pequeno para tudo aquilo que Deus tem para fazer através da minha vida e a tua vida também. Então, amados, Deus é um Deus de planos e propósitos. Sim, Ele é. Mas se eu deixo que a ofensa entre na minha vida, amados, Ele, o próprio Deus, não vai poder fazer nada para que os seus planos, os seus propósitos sejam realizados na minha vida. Se você olhar para a vida, por exemplo, de José, olha o que foi que aconteceu com a vida dele. Amados, quantos de vocês já foram vendidos como escravos aqui? Você sabe o que é ser escravo? De ter os seus próprios irmãos com inveja de você e olhar para você e dizer: eita, lá vem o sonhador, o que é que a gente faz com ele? Não mata, vamos matá-lo. E o outro diz: não, rapaz, faz isso não mata ele não. Vamos fazer o seguinte, a gente vende ele como escravo, pega as vestes dele, mancha de sangue e levamos para o nosso pai e dizemos que uma fera selvagem acabou matando ele. E, amados, ele foi vendido como um escravo. E, amados, isso é uma ofensa muito grande para a vida de alguém. E ele passou 12 anos lá no Egito, sabe, como um escravo. E quando mais chegou ainda lá, vendido pelos seus próprios irmãos, o que é que acontece? Vai trabalhar na casa onde Potifar, aí chega a esposa de Potifar, toda bonitona, chega lá e diz: olha, deita comigo. Ele disse: não, eu não deito, porque eu temo ao Senhor, e por causa disso eu não vou fazer isso. E por causa disso, o que é que fez? Ela levantou uma calúnia contra ele. E por causa da calúnia que a esposa de Potifar levantou, aí o que é que acontece? Houve efeitos especiais que as luzes começaram a piscar. Foi não, amados, ele foi justamente para o calabouço. E quando ele chegou lá, amados, cada vez mais a situação estava pior. Agora, imagina só, amados, chega o dia, aquele dia, que os planos e propósitos de Deus aconteceram na vida de José. Porque, amados, Deus tem planos e propósitos para mim e para você também. O diabo pode estrebuchar, ele pode pintar e bordar, ele pode querer fazer o que quiser fazer, mas ele não consegue impedir aquilo que Deus preparou para a tua vida acontecer. Aí estava lá José e chega um belo dia, aonde ele pega e ele traz assim a revelação do sonho que houve. E aí o que é que ele é colocado? Ele é colocado como o segundo homem daquele reino, apenas abaixo de Faraó. Agora imagina ele com o coração ofendido, que quando chegasse, estava lá seus irmãos chegando, lá para pedir ajuda, José chegasse, olhasse assim para ele e dissesse: tá, agora chegou a minha vez, um dia vocês me pisaram, me venderam como escravo, agora sabe onde é que vocês vão parar? É no calabouço. 12 anos da minha vida eu perdi, e agora vocês vão ver o que é bom para tosse. Mas foi isso que ele fez? Foi desse jeito, amados, que ele estava recebendo os seus irmãos? Com certeza que não, amados, porque ele não deixou que a ofensa entrasse no seu coração. Ele não deixou, amados, que as mazelas que esse mundo pode trazer fizesse parte da sua vida. Ele amava a Deus em primeiro lugar da sua vida, por isso que ele não queria que aquilo que viesse da parte do diabo tivesse vez nem voz sobre ele. Então ele estava lá, amados, fazendo com que a vontade de Deus acontecesse ali. E será que Deus, amados, mudou? Aquele mesmo Deus, amados, que exaltou a José, que fez com que os seus planos e propósitos acontecessem na vida dele, porque ele não deixou que a ofensa entrasse no coração dele, porque ele cria em Deus de todo o seu coração. Será que você
porque não deixou que a ofensa entrasse no teu coração e você honrou a Deus dia após dia da tua vida, será que Deus também não vai fazer com que os planos e propósitos dele aconteçam? É claro que ele vai. Porque, amados, eles podem planejar o que quiser, o diabo pode levantar tijolo por tijolo, pode criar uma grande muralha, mas sabe o que é que vai acontecer? Vai cair, porque o próprio Deus, através da tua vida, vai fazer milagres extraordinários. Nós servimos, amados, não é um Deus de mentira, não é um Deus de pedra, não é um Deus de madeira, mas é um Deus que vive e reina sobre essa terra. Então, amados, não deixe que aquilo que vem da parte do diabo, amado, seja uma isca para roubar as bênçãos de Deus na tua vida, como também na vida de Paulo. Imagina a vida de Paulo naquele dia que ele foi preso, açoitado, mas estava lá ele junto com Silas, louvando, adorando e orando ao Senhor. Sabe, amados, você acha que alguém que está orando, cantando, se amaldiando, né, ele está ofendido? Não, amados, quem está ofendido está calado, cabisbaixo, com raiva, como diz lá em Campina Grande, encabrunhado. Você sabe o que é isso? Não, amado, isso é pretérito mais do que perfeito, é a 7ª ou 8ª pessoa do singular. Encabrunhado significa encabulecido. E aí, amados, estava ele lá todo encabulecido no canto da parede, era isso que Paulo estava fazendo? Estava não, amados, ele estava lá ainda mais, cada vez mais fortalecido no Senhor, porque podia açoitar, podia dizer palavras, podia fazer o que quisesse, mas ele não arredava o pé daquilo que Deus tinha para a vida dele. Então estava lá Paulo e Silas, louvando ao Senhor, e Deus fez o quê? Que um grande terremoto estremeceu toda aquela prisão, e as portas foram abertas e eles saíram de lá. E quando de repente, quem é que entra lá? O carcereiro, aquele mesmo sujeito, que há pouco tempo atrás estava açoitando Paulo, e colocando ele lá no cárcere. Aí Paulo chegou lá para ele e disse, sujeito, caba sem vergonha, é agora que tu vai ver o que é bom. Né? Aí disse, Senhor, manda fogo para consumir esse incircunciso, esse verminho de Jacó, esse que não presta para nada. Agora ele vai ver. Foi isso que ele fez, amados? Foi não, amados. Ele estava lá, amados, e é impressionante a atitude que Paulo teve num momento com aquele. Por quê? Porque ele não deixou que a ofensa entrasse no coração dele. Amados, eu vou parafrasear, mas é a mesma coisa que Paulo disse. Porque o carcereiro estava a ponto de tirar a sua própria vida naquela prisão. E Paulo disse, rapaz, para. Porque eu preciso te dizer uma coisa. Me escute primeiro antes de fazer isso. Eu queria te dizer que você é importante para mim, como você também é importante para Deus. Então não tire a sua vida, porque a sua vida é preciosa demais. Sabe, amado, se fosse outra pessoa que estaria ali ofendido, estaria dizendo, é isso mesmo, vai tirar a vida mesmo, sujeito. Não mandei pisar em mim. Não foi isso que ele fez. E não é isso que eu e você também fazemos. Porque nós, amados, somos filhos de Deus e andamos segundo a palavra de Deus. Eu sei que palavras, amados, ofendem, palavras machucam. Vocês não imaginam, amados, como nesse tempo todo de igreja, quantas palavras contrárias eu já escutei. Pessoas que chegam para mim e dizem, rapaz, você agride os meus ouvidos quando você fala que você fala errado demais. Pelo amor de Deus. Sabe, amados, isso é bom para a gente escutar? Não, mas dá vontade de caber ir para casa e nunca mais voltar. Mas é isso que eu devo ser guiado? É dessa maneira, amados, a qual eu vou viver? Não, amados, cada dia mais eu me fortaleço no Senhor e digo, Pai, independente de eu trocando o D pelo T, o L pelo N, o S por 2S, C cedilha, eu não sei onde é que bota vírgula nem ponto final, eu ainda vou ficar anunciando as boas novas do Senhor. Pai, eu não sei se é cachorros ou cachorros. Até hoje eu não descobri, mas pouco me importa, Pai, mesmo falando errado, mas mesmo assim, Pai, eu vou estar anunciando as boas novas do Senhor. Porque, amados, a minha vontade, amados, muitas vezes a carne dói, dá vontade do cabo ir embora, mas dá, amados. Porque, amados, as pessoas, às vezes, uma ou outra chega e diz, rapaz, qual é o dia que Rita vai ministrar? Eu gosto de escutar a Rita ministrando. Mas no dia que você for ministrar, me avise, porque eu não vou. É de coisa boa, isso é tão bom a gente escutar isso, a gente se sente tão animado, dá vontade de correr, de pular, de dançar. Dá vontade nada, mano. Dá vontade da gente dizer uma malcriação. Dizer, pelo amor de Deus, mas se converter. Mas a gente faz isso? Não, amados. A gente chega e a gente ama as pessoas.
A gente não deixa que essas palavras entrem no nosso coração. E cada vez mais eu me fortaleço no Senhor para poder fortalecer a tua vida também. Porque ofensa, amados, você vai escutar todo santo dia da tua vida. Eu já fui ofendido, como também já ofendi. Mas eu preciso ser homem o suficiente para poder chegar lá e, por acaso, se foi com minha esposa, chegar lá e dizer: Rita, me perdoe. Eu fui negligente naquilo que eu falei. E eu queria lhe pedir perdão. Sabe, amados, que muitas vezes as pessoas elas chegam e não querem dar o braço a torcer, porque dizem assim: não, eu tinha razão para poder falar tudo aquilo que eu falei, e é por isso que eu não volto atrás. Eu disse, porque quando eu falo a verdade. Amados, a verdade falada sem ser em amor vai ofender. E eu não posso e não devo ensinar algo que é contrário à palavra de Deus para a tua vida. Nós precisamos sair daqui, amados, tendo uma única certeza, que se não for para abençoar, através das palavras que saem da minha boca, que não saia palavra nenhuma. Porque se for, amados, para denegrir, se for para diminuir, que a gente não fale. Porque, amados, palavras elas doem. Eu cresci, amados, escutando palavras de pessoas da minha família, dizendo que eu não servia para nada, que não dava para nada, que eu não ia ser ninguém. E por causa disso, amados, quase que eu me desvio do evangelho. Por causa de quê, amados? Porque eu queria ser alguém. Eu disse: não, eu não vou ser isso. Todo mundo disse que eu não vou ser ninguém. Não, o que é isso? Até para jogar bola, amados, eu era tão ruim, que eu tinha que ser o dono da bola para poder jogar, porque senão eu levava a bola para casa. Mas sabe o que era que acontecia, amados? As pessoas, elas falavam mal, elas diziam coisas que eram desagradáveis, mas aquilo, amados, entrava agora pelo um vidro, estava saindo pelo outro, porque eu digo: rapaz, eu preciso colocar na balança de Deus, e ver se isso é a verdade de Deus, ou é a verdade dos homens, porque se for dos homens, eu vou ficar com aquilo que Deus disse para mim, porque Deus diz que eu sou a menina dos olhos de Deus. Deus diz, amados, que eu sou o sacerdócio santo, uma nação eleita. Então, eu não vou aceitar menos do que isso, daquilo que Deus está falando. Então, amados, se Deus tem planos, Deus tem propósito para a minha vida, quem é o diabo para querer roubar tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você? Não, amados, ele não vai fazer isso e nem a gente vai deixar. Então, amados, se prepare, porque grandes coisas vão acontecer no nosso meio. Sim, vão, amados. Por causa de quê? Estamos sendo vacinados. Estamos sendo moldados pela palavra. Eu sei, amados, que às vezes dói, não é verdade? A gente fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, porque a carne grita. A carne diz: você tem razão, você está certo. Quem levantou essa palavra maldita foi ele. Ele que vem se arrastando, lamber os seus pés e pedir perdão. Mas será que é isso que Deus quer que a gente faça? Porque se não é a vontade de Deus, amados, a gente não faz. Mas se é a vontade de Deus, pode doer, amados, até na unha. Sabe o que é doer na unha? Quando alguém aqui já teve unha encravada? Sabe, amados, eu não gosto de ninguém cortar minhas unhas. Eu gosto de cortar minhas unhas. E um dia eu cortei a unha do dedão errada, mas ela encravou. Rapaz, de noite, doía no osso da perna, que eu queria saber como é que uma unha encravada fez tudo aquilo. Sabe, amados, pode doer na unha, mas você vai fazer a vontade de Deus acontecer na tua vida. E sabe, amados, para você entender melhor, vamos complicar mais para você entender melhor. Você quer entender o que fazer diante de alguém quando ofende você? Você deseja aprender isso? Eu posso ensinar a receita de bolo? Posso? Vocês estão com lápis e papel na mão para poder anotar? Sabe qual é o primeiro ingrediente que a gente precisa ter nessa receita toda? Ore pela pessoa que lhe ofendeu. Ai, pastor, que é isso? Eu não vou fazer isso, não. De jeito nenhum. Se orar, Senhor, vai ser para que Deus desça fogo do céu e parta a cabeça dele no meio. Mas eu vou ser bonzinho, que desça um avião e destrua tudo que ele tem, principalmente ele. É desse jeito que nós devemos fazer, orando ao Senhor. Porque, amados, muitas vezes, aqui para a gente, quando a gente está ofendido, o que é que a gente faz? A gente conta para todo mundo, né? A gente chega e diz: rapaz, tu viu o que é que ele fez comigo? Será possível? Cara, o cara me chamou de careca, barrigudo, baixinho, branquelo. É possível uma coisa dessa? Eu
não sou branquelo, eu sou amarelado. Eu não sou careca, só está faltando alguma coisa aqui. Barrigudinho não, é barriguinha de bebê, né? Cara de bebê, barriguinha de bebê, mas precisava me esculhambar daquele jeito, dizer tudo isso comigo. E aí as pessoas nos ajudam, não é verdade? A chegar mais perto de Deus? Não, para ir mais longe de Deus. As pessoas dizem, pois é, rapaz, é verdade. É mesmo, que coisa chata, cara. Disse isso tudo de você, que você era careca, baixinho, barrigudo e branquelo. Puxa vida, eu não aguentava uma coisa dessa. Não é possível uma coisa dessa. Mas, amados, a Bíblia fala que nós devemos orar pelas pessoas que muitas vezes têm nos ofendido, que têm nos machucado. Porque entenda bem isso, e isso não é uma receita de bolo, como eu estava brincando, não, tá certo? Isso é a palavra de Deus. Quando eu oro pela vida de alguém, eu estou abrindo o meu coração para que o amor de Deus flua através de mim. Eu não devo estar orando a Deus para que Deus mande fogo para consumir a vida dele e que os últimos minutos de vida dele sejam terríveis, que ele vá queimar no lago de fogo e enxofre pela eternidade. Não, Senhor, o que é que eu faço? Eu chego diante de Deus e digo, Pai, obrigado pela vida de fulano. Eu sei que ele levantou palavras, Pai, que não foram inspiradas por Ti. Mas eu estou aqui, Pai, orando a Ti. E também estou declarando, abençoando a vida dele. Pai, que a fazenda dele dê muitos frutos, Pai. Que todos os filhos deles, Pai, tragam muita alegria para ele. Para que ele seja bendito na entrada, que ele seja bendito na saída, que nada que venha, Pai, da parte do diabo, nenhuma peste perniciosa, nem o laço do passarinheiro tenha poder sobre ele. Mas, Pai, nesse momento eu abençoo a vida dele. E sabe, amados, quando a gente começa a fazer isso, nós começamos a abrir o nosso coração para que o amor de Deus, a unção de Deus flua através de nós. E a gente não vai ficar à mercê daquilo que o diabo tem trazido. Porque, amados, o amor de Deus é que deve fluir e não ódio. Porque quando a gente está ofendido, a vontade que a gente tem é de fazer com que aquela pessoa seja consumida. Mas quando a gente começa a orar e abençoar a vida daquela pessoa, vou dizer só um segredinho aqui para vocês. Você sabia que estava escrito na palavra de Deus que aquilo que a gente planta, a gente colhe? Mas colhe não é na mesma medida, não. É numa medida recalcada, sacudante e transbordante. Então, se eu planto palavras de desgraça sobre a vida da pessoa, o que é que eu vou colher? Uma medida recalcada, sacudida e transbordante, desgraça. Mas se eu planto paz, alegria, abençoo a vida dele, quem é que vai colher alegria, paz e bênçãos da parte de Deus? Sou eu, de uma maneira transbordante. E é isso, amados, que Deus deseja para a minha vida e a tua vida também. Deus não quer, amados, que você fique vivendo de qualquer jeito, passando pela essa vida de qualquer jeito. Deus quer muito mais para a minha vida e a tua vida também. Deus quer, amados, que você seja um sucesso, como diz lá em Campina Grande, um pipoco nessa terra. É um pipoco do trovão mesmo, amado. Então olha assim para teu irmão e diz para ele, meu irmão, tu é um pipoco da parte de Deus. Pelo amor de Deus, tu entendeu o que tu disse para teu irmão? Entendeu? Entendeu não, né? Eu vou traduzir, pelo amor de Deus. Alguém bota um dicionário aqui, por favor, aqui do que eu estou falando? Eu pensei que já era o dicionário. Quando a gente diz, amados, que você é um pipoco, é que você é um sucesso na mão de Deus. Dá para entender isso? Você é essa pessoa, você não será essa pessoa, você já é essa pessoa. Então, amados, quando nós começamos a orar e abençoar a vida das pessoas, amados, é isso que Deus deseja, porque o céu vai estar a teu favor, e o diabo e os seus anjos, amados, vão dizer, eita, não adiantou nada. A gente fez tanto esforço, rapaz, planejamos tanto para poder destruir a vida dele, e o que é que aconteceu? Nada. E o que é que vai acontecer? Nada, porque não vamos aceitar as mazelas do diabo na nossa vida. Porque, amados, nós não somos lixeiros do diabo para ele estar jogando o seu lixo dentro de nós. Nós somos filhos de Deus que fomos comprados pelo alto preço. E por isso, amados, eu vou viver os sonhos e propósitos de Deus para a minha vida. Dá para entender isso, amados? Sabe uma outra coisa também que, como eu disse, não é uma receita de bolo, mas também entenda, algo que você deve fazer é não dar valor para aquilo que não merece ter valor. Um dia, amados, a gente estava lá em Santa Rita,
e eu fui ministrar lá, e Daniel era pequeno. Hoje eu não tenho condições mais de botar ele no meu braço, mas naquela época, mas ele era pequenininho, e eu ia ministrar e dizia: Daniel, vá para a salinha com a tia, porque eu preciso ministrar, e eu não posso ministrar com você no meu braço. E ele fazia, Daniel, vá para a salinha. E a tia lá, ele, e não ia de jeito nenhum. E chegando a hora de eu ministrar, e nada desse menino largar do meu braço. Até que a tia chegou lá com um pirulito e disse: vamos? Rapaz, eu nunca fui trocado tão rápido como naquele dia. Eu cheguei e disse: rapaz, é possível uma coisa dessa? Esse menino me trocou por um pirulito. Sabe, aquilo me chateou naquele momento. E sabe o que é você dar valor àquilo que não tem valor? Porque o pirulito acaba, mas o pai dele era inoxidável, não passa. Eu disse: rapaz, tanto amor. Eu me acordo de madrugada para ir trabalhar, para dar de comer para esse menino, troca a fralda dele, brinco com ele, compro brinquedo para ele, ele me trocou por um pirulito. Sabe, e muitas vezes, amados, nós estamos fazendo isso. Nós estamos dando valor àquilo que não tem valor. Nós estamos lá diante de Deus e dizendo: Senhor, a tua palavra para mim não vale nada. A morte de Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez naquela cruz, não é nada diante dessas palavras que ele está falando de mim. Então essa ofensa tem mais valor para mim do que tudo aquilo que você fez por amor a mim. E, amados, Deus não quer isso. Deus quer, amados, que eu e você entenda que tem coisas que têm valor e tem coisas que não prestam. Dá para entender isso? Dá? Só por causa do amém do irmão, eu vou contar outra história, só por causa disso. Aleluia, glória a Deus. Irmão, depois me procure para eu dar um abraço, que seu amém me inspirou. Aleluia. Sabe, amados, aí seu Joaquim uma vez, ele chegou, numa banca de revista e foi com um amigo dele naquele dia, porque toda vez que antes de ir para o trabalho, ele passava lá e comprava um jornal antes de ir trabalhar. E ele chegou naquela banca de revista junto com seu amigo, chegou, comprou o jornal, pagou, saiu, e o amigo dele, seu Joaquim, disse: mas rapaz, tu viu? Que cara mais chato daquela banca de revista, ele nem falou contigo, não deu bom dia, nem olhou para a gente, pegou e deu o troco e disse, como se dissesse assim: pronto, tá bom, pode ir. Aí seu Joaquim disse: rapaz, todo dia de manhã, já faz 16 anos que eu compro o jornal aqui, e todo dia ele é desse mesmo jeito. E o amigo de seu Joaquim disse: mas rapaz, e aí? Tu não fica chateado com uma coisa dessa, não? Aí seu Joaquim disse: por que que eu deixaria que ele deve dizer para mim como deve ser o meu dia? E, amados, é isso que muitas vezes nós estamos fazendo. Nós escutamos a ofensa, algo que não tem valor, porque entenda isso, existe uma crítica que é construtiva, uma crítica que ela vai trazer um benefício para mim e para você, onde a pessoa demonstra uma situação que está sendo passada, e com aquilo a gente consegue consertar e crescer. Mas existe uma crítica que é destrutiva, e é dessa crítica que a gente está falando. Uma crítica onde acaba nos denegrindo, nos colocando para baixo, roubando a nossa paz, roubando a nossa alegria, os nossos sonhos, a nossa vontade de viver. E Deus não quer, amados, que isso aconteça. Então, em segundo lugar, eu posso assim dizer, não dê valor àquilo que não tem valor. Porque, amados, se você soubesse o amor que Deus tem para com a tua vida, você com certeza você não daria valor àquilo que o diabo quer trazer para mim e para você. E para terminar essa parte dessa vacina, entenda bem isso. Entenda bem isso. Quando eu e você somos acusados de alguma coisa, e somos acusados de uma maneira errada, nós precisamos entender, amados, que nós temos um bom juiz. Então, diante de uma situação onde pessoas levantarem injúrias, calúnias contra a tua vida, não seja você que vai defender você mesmo, mas deixe que o bom juiz que julga retamente, ele decida a tua causa. Eu queria que você abrisse comigo lá em 2 de Pedro. 2 de Pedro fica lá no Antigo Testamento. Não é mais no Antigo Testamento, não? Mudou? Foi, amado. No capítulo 2.
E nós vamos ler o versículo todinho, que eu não me lembro qual era o versículo. O capítulo todo. Vou ver aqui. Versículo. Vamos ler o 12 e o 13. Não é esse não. Amados, é um versículo que mostra que Jesus Cristo ele foi acusado, julgado, mas ele não deixava ser julgado. Está na Bíblia. Está aí, amado. É em 2 de Pedro alguma coisa. Eu não te disse, Rita, que era 1 de Pedro, Rita? 2:21? É esse não, Rita de Cássia. É um 23, eu não te disse? Era 1 de Pedro 2:23. Não, vamos ler a partir do versículo 22, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Aleluia, Deus é bom. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz assim: Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Então, amados, às vezes nós queremos, amados, fazer justiça com as nossas próprias mãos e falar aquilo aos quatro cantos para que as pessoas saibam da nossa parte. Mas pode saber de uma coisa, amados, aquilo que você fala muitas vezes não vai ser entendido, compreendido pelas pessoas. Em vez de ajudar, vai complicar mais ainda. Por causa, amados, que nós precisamos ter esse entendimento que devemos fazer igual a Jesus fez, entregar isso diante de Deus. E aquele que julga retamente, amados, é que vai julgar a nossa causa. Sabe, vocês já escutaram sobre Mardoqueu? E vocês viram, amados, que Amã, ele construiu uma forca para matar Mardoqueu. Ele tinha inveja, ele tinha raiva, porque Mardoqueu, ele não se dobrava diante de Amã. Mas, amados, aí ele foi um dia conversar com a sua esposa e com seus primos, e o que é que eles disseram? Rapaz, faz uma forca. E ele fez do mesmo jeito. E quando ele chegou no dia seguinte, lá diante do rei, para poder pedir a morte de Mardoqueu na forca que ele tinha feito, o que era que o rei fez? O rei chegou para ele e disse: olha, vem cá, eu preciso conversar contigo. O que é que a gente deve fazer com um homem que o rei quer honrar? E ele chegou e disse: ó, que bota as vestes do rei, que anda no cavalo do rei, que alguém vá gritando para toda a cidade escutar. Eis, é isso que é feito aqueles que honram ao rei. E ele não imaginava, né, Amã, que isso era justamente não para ele, porque era o pensamento que ele tinha. Essa pessoa sou eu. Mas como ele não era Roberto Carlos para poder ser essa pessoa, então essa pessoa era justamente... Quem foi que entrou na história que não era para ter entrado? Era Mardoqueu. E aí o que é que acontece, amados? Estava lá Mardoqueu justamente sendo honrado pela vida de Amã, aquele que tinha preparado uma forca para matar ele. E no final das contas, para poder encurtar a história, a forca que Amã preparou para Mardoqueu foi a mesma forca que matou Amã. Ele preparou para matar outro, mas ele mesmo que morreu. Então entenda isso e guarde isso no seu coração. Eu não estou dizendo que pessoas vão ser enforcadas por sua causa. Tá certo? Tá certo? Mas eu estou te dizendo algo, amados, e receba isso como da parte do Senhor, e realmente é para a tua vida. Muitas vezes as pessoas, elas prepararam coisas para poder te cercar com mentiras e dizer que você é alguém que você não é, que você fez algo que você não fez.
Mas não se deixe ser ofendido com relação a isso, porque é Deus que vai escrever o final da tua história. Aquilo que eles prepararam contra você é que vai ser revirado contra eles mesmos. A forca que eles quiseram te enforcar é a forca que eles mesmos vão ser enforcados, porque é Deus que é o grande e verdadeiro juiz que vai julgar a tua causa. E quando, amados, você entrega nas mãos do Senhor, não tem diabo na face dessa terra que consiga mudar a sentença que Deus tem preparado para você. Porque você vai aos quatro cantos dessa terra e vai anunciar as boas novas do Senhor. Deus tem preparado um povo santo e sadio. Um povo, amados, que não tem medo da parte do diabo. Um povo que é ousado e intrépido. Um povo que se levanta, amados, e quando o diabo se levanta do outro lado, ele parte para cima, como um pitbull. Sabe que você diga assim, pastor, eu não sou um cão. Eu não estou dizendo que você é um cão. Estou dizendo que você é como um pitbull, que não tem medo, mas que avança todos os dias, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Dia após dia você está avançando e derrubando as muralhas, derrubando tudo aquilo que o diabo intentou contra a tua vida, porque você não vai ser envergonhado. Porque no lugar da vergonha, mas você vai ter a dupla honra. Deus vai exaltar o teu nome aonde você for, porque o diabo não tem vez, nem tem voz sobre você. Sabe, amados, muitas vezes nós olhamos assim e achamos que só a gente que passa por problema. Eu também passo. Eu também tenho situações difíceis no meu dia a dia, escuto muitas vezes coisas que não quero, escuto esfregões lá no meu trabalho de pessoas que dizem assim, eu vou lhe processar, eu vou acabar com a sua vida. Mas sabe, amado, sabe o que é que acontece? Deus começa a abrir portas onde não existem portas. Deus começa a promover na minha vida e na tua vida finais felizes. Deus vai fazer, amado, com que o diabo veja e também os seus anjos, que só o Senhor é Deus na tua vida. E quando você se acordar amanhã, você vai olhar para um lado e para o outro e dizer, Senhor, como foi isso? Estava tudo planejado para acabar com a minha vida. Estava tudo organizado, orquestrado, para fazer com que eu não chegasse a lugar nenhum. Mas como é isso? É porque Deus honra aquele que honra ao Senhor. E você é essa pessoa. Deixa eu apontar assim para não dizer que eu não estou... ele não apontou para mim, estou apontando para você mesmo. Sabe, mas entende isso. Essa pessoa é justamente você, que Deus levantou nessa terra, para poder ser como se chama aqui no Brasil, tem lá na Ponta dos Seixas, um farol. Deus te chamou para ser um farol nessa terra, onde a maldade, onde a incredulidade, onde o pecado superabundou, Deus levantou você para chegar naquele lugar e demonstrar com a tua vida e com as tuas atitudes que Deus é Deus nessa terra. E o inferno inteiro vai escutar que Deus existe e através de você coisas grandes vão acontecer. Porque, amado, sabe, deixa eu te contar, sabe como é que eu vejo você? Sinceramente, eu vou encerrar, tá? Eu vou encerrar agora. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quem aqui já se viu o quartel aqui? Amados, você já fez, as mulheres não se viram, não foi? Meu Deus do céu, vou conversar com o presidente para acabar com isso. Mulher ir para o quartel para lavar banheiro. Elas amaram isso, viram? Glória a Deus e aleluia das irmãs. E aí o que é que acontece, amados? Deixa eu te contar aqui, resumindo. Quem já fez ordem unida quando estava lá? Sabe, amados, quando passa o pelotão marchando, pum, pum, pum. Sabe, amados, quando a gente está lá e aquele pelotão está passando, é como se o chão estivesse tremendo. Eu vou começar, eu sei que eu estava orando em outras línguas, eu vou trazer agora a revelação para você. Tá certo, amado? Mas segura isso, que isso é com a tua vida, tá bom? Quando você está indo, amados, para os cantos,
Existem anjos da parte de Deus que estão indo junto com você, além do próprio Deus já dentro de você. Até aí deu para entender, não deu? Mas só, amados, que não são poucos anjos. Sabe, é aquele pelotão. Pum, 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 pum. E sabe, amados, e eu fico somente imaginando o diabo e os seus anjos. Aí quando eles pisam, pum, 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 pum. Eu disse, rapaz, o negócio aí não é brincadeira, não. Esse irmão é do fogo. Você é essa pessoa, um crente quente. Um crente, amados, que quando chega o inferno estremece. Sabe? Nós somos essas pessoas. Eu não sei porquê. Tem gente que gosta de ser pequenininho, raquítico, com tudinho. Enquanto Deus diz que nós somos aqueles que são mais do que vencedores. Aí tem pessoas que chegam assim, não, pastor, eu não sou tudo isso, eu não posso, eu preciso ser humilde. Humildade e burrice são diferentes, tá bom? Porque eu querer dizer que eu não sou aquilo que Deus diz que eu sou, isso não é humildade. Me perdoa de todo o meu coração, mas isso é burrice, irmão. Sabe, nós precisamos entender o que é que Deus fala, e eu sou isso que Deus diz que eu sou. E, poxa, eu ia me embora e esquecendo de fazer aqui. Aleluia, terminou. Aleluia. No final para a ministração agora.